10 anos que Felipe Massa conquistou o seu primeiro título correndo de carros aqui no Brasil. Piloto de kart muito bem sucedido, o Felipe estreou com carros em 98, na Fórmula Chevrolet. Em 99, ganhou o Campeonato Brasileiro, e que lhe abriu as portas para correr na Europa. O que nós viemos conhecer nessa oficina aqui no bairro de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, é exatamente o carro que deu o título de 99 a Felipe Massa. Um carro que pode ser dele de novo, mas só quando ele foi campeão mundial de Fórmula 1. Esse é o Fórmula Chevrolet, que deu o título de 1999 no Campeonato Brasileiro ao Felipe Massa. Na verdade, aqui é bom que se diga, não fui eu que descobri esse carro. Esse carro foi em tema de uma reportagem do jornalista Fábio Seixas, da Folha de São Paulo, no final do ano passado, na véspera do Grande Prêmio do Brasil. Ele encontrou o carro aqui na oficina do Rogério Nunes e levantou essa história junto ao Ricardo Tedeschi, que foi um dos primeiros empresários do Felipe Massa. O Tedeschi era o dono da equipe em que o Felipe corria e prometeu dar de presente para ele esse carro se conquistasse o título mundial. Felipe perdeu o título para o Hamilton em Interlagos, mas é claro, o carro vai acabar ficando com ele. O Rogério Nunes, que está aqui do meu lado, foi o responsável pela restauração desse carro e trabalhava na equipe RT Motorsports naquela época, estamos falando de 10 anos atrás. O Rogério deve ter dado uma saudade na hora que você começou a trabalhar na restauração desse carro. Realmente dá muita saudade de uma época boa que a gente teve com o automobilismo brasileiro. Mas, felizmente, hoje em dia os grids são fracos, né? Mas dá muita saudade e quem sabe um dia a gente não volta a ter um grid e formar novos talentos, né? Que é o que o Brasil sempre fez tão bem. Você trabalhava na equipe do companheiro do Felipe Massa, né? Você era o mecânico do carro do companheiro do Felipe, mas convivia muito com ele. O que você lembra dessa temporada especificamente que ele foi campeão? Foi uma temporada bem disputada, né? A gente brigou muito com o Carbone, que deu muito trabalho pra gente, o Fernandes também, que era o Kaká Fernandes. E trabalhar com o Felipe, próximo dele, é muito bom, porque é um cara que ele acelera e sabe passar informações, né? Como no caso o meu piloto não treinava, o Felipe, que era o meu piloto de teste, né? Um piloto de teste de luxo, diga-se de passagem, né? Fala um pouquinho das características desse Fórmula Chevrolet. Esse carro, ele é um side plank, né? Na realidade, esse side plank é um dos mais velhos que a gente tinha, até com a temporada meio side plank. Side plank é a estrutura em alumínio do carro, né? Que é o ramicame e a cola, que faz a estrutura do carro. Esse motor nosso, ele tinha 182 cavalos na época, tá? Que era um motor quase 200. E sistema de injeção Bosch, que era um sistema que dava muito trabalho pra gente, porque ele tem um fio quente e às vezes você estava vindo numa volta boa, de repente o carro começava a falhar e ninguém mais tirava a falhação, né? Era meio complicado nessa época. Câmbio é um Rio, né, de 5 marchas, você podia fazer relações, tudo. É um câmbio que não dava trabalho, né? É um carro que, além da potência que tinha, era um carro escola, né? Porque era um carro que todo mundo aprendia nele, a equipe, que nem hoje em dia todo mundo tem engenheiro. Naquela época nós não tínhamos engenheiro. Tinha o Lolo, que era o nosso engenheiro-chefe, e cada um fazia o seu carro. É verdade que uma vez ele atropelou um quero-quero com esse carro aqui, né? Isso, foi em Goiânia. Ele furou um radiador, entrou pro box, aí quando foi ver era um passarinho preso. Era a grande categoria escola do Brasil, a Fórmula Chevrolet. E o carro está exatamente da pintura que estava, Rogério, do mesmo jeitinho, do jeito que o Felipe ganhou o campeonato. Tá, o carro ele tá igualzinho. A única coisa que é diferente é a asa traseira dele, né? Que é uma asa traseira já da versão de 2000, digamos assim. A asa traseira dele, até conseguir achar uma, devo estar até o final do ano instalando ela para deixar ele completamente original. Não foi só o carro de Fórmula Chevrolet do Felipe que a gente encontrou aqui na oficina do Rogério Nunes. Nessa era de grandes motorhomes, né? Grandes caminhões que levam tudo das equipes de Fórmula 1, por exemplo. Esse aqui é o caminhão de serviço, a Chimbica, que carregava o carro de Fórmula Chevrolet do Felipe Massa por todo o Brasil, Rogério. Das corridas em Carolã, Guaporé, Londrina. Está aqui ainda também prestando alguns serviços ou está esperando restauração também? No momento ela está esperando uma restauração também, mas já vamos ver o que a gente pode fazer por ela, né, coitada? Tem história, né? Tem. É um carro que também fez parte do sucesso da equipe, né? Carregava, puxava o carro do Felipe nesse rebote aqui, é isso? E enchia de peça aqui atrás? Isso, toda a parte de magazine da equipe, na carroceria, e tinha uma carreta onde a gente transportava os carros, né, de corrida. Ei, Felipe, quanta diferença.
O Rogério trabalhou com o Felipe Massa na época da Fórmula 3000 Internacional, que foi um campeonato disputado basicamente na Itália, que lhe deu o título, no qual ele foi campeão, na verdade, e que lhe abriu as portas para a Fórmula 1. Em 2001, o Felipe foi para Sauber, né, mas assinando um contrato, na verdade, com a Ferrari. 3.000, um campeonato que o Felipe ganhou com o pé nas costas e foi ali que as coisas clarearam para ele na Europa, né, Rogério? Foi um campeonato que o Felipe mostrou o potencial dele e acelerou sem menosprezar os adversários, mas também era miséria que ele fazia nas pistas europeias, né? Agora é o seguinte, o Felipe nunca vai me deixar sentar na Ferrari dele, na Fórmula 1. Aliás, a gente não pode nem chegar perto de carro na Fórmula 1, porque os caras te abatem a tiros. Mas no Fórmula Chevrolet acho que eu vou poder entrar. Então eu vou experimentar o carro que deu o título ao Felipe Massa em 1999. Em 1995, 96 mais ou menos, eu experienciaram esse carro. Eu fiz um teste com o carro de Fórmula Chevrolet em Interlagos, da equipe do Ricardo TV. Foi um desastre completo, porque eu não consegui nem engatar a marcha direito. Vou mostrar aqui por dentro como é que é a posição de dirigir. Uma posição muito baixa, evidente, até para não atrapalhar muito aerodinamicamente. E as marchas aqui eram muito difíceis de engatar. Fica na alavanca aqui no cantinho. Eu lembro que o que eu errei de marcha foi uma grandeza. Até que eu rodei no S do Senna, voltei pro boxe e parei. E foi engraçado também porque eu entrei na reta dos boxes, sei lá, 170, 180 por hora, e eu achava que o meu capacete não estava preso, estava arrancando o meu pescoço. Aí eu voltei pro boxe e falei, vai arrancar o meu pescoço, meu capacete tá solto. E não era nada disso, aí porque a ação do vento, do ar, no monoposto, para quem não está acostumado, no meu caso, é um negócio absurdo. Bom, lá que a gente já conheceu o formulinha do Felipe Massa, de dentro, né, e de fora, é torcer para que ele ganhe o título mundial, porque é só assim que o Ricardo Tedesco vai mandar o carro para o sítio dele, ou para a fazenda dele lá em Botucatu. Mas o Rogério aqui do lado já falou, ganhe ou não o campeonato esse ano, leva o carro, Felipe, está precisando de espaço aqui na oficina.